Augusto e a Jo escolheram um assunto que foi descrito, analisado pelo Marcel Oliveira. Ele fala do terreiro dele de Umbanda. Ele diz o seguinte, que ele vê muitos irmãos de fé que trabalham anos no terreiro e não conseguem enxergar que a Umbanda é uma religião onde não se pode limitá-la apenas em seu terreiro particular. Na verdade, o que ele diz é que a Umbanda é um todo. Ou seja, Umbanda é um organismo vivo, intenso, onde as suas células de vida são todos os terreiros que a compõem, sem contar a natureza dos próprios filhos de fé, dos chefes dirigentes e dos frequentadores. Segundo Marcel, a Umbanda não se restringe a vertentes ou dogmas. Ele não está errado, não. Está correto. Até porque a Umbanda é uma pluralidade, é uma união de várias formas de culto aos orixás, aos anjos, aos santos, às entidades. E no astral, né, não existem essas divisões, porque seria inconcebível. Por exemplo, um orixá abençoar um caminho na Umbanda em detrimento de outro. Então a gente diria, talvez, que não existem caminhos errados. Caminhos são caminhos. E que na Umbanda levam ao Olorum e aos orixás. O Marcel diz que em outro terreiro, seja de qualquer vertente que ele seja, ele visita, conhece, participa dos trabalhos. De tal maneira que quando ele entra num outro terreiro que não é dele, ele se sente um filho daquele terreiro. Aliás, todos os terreiros que nós visitamos, a gente sente assim, né? Sente parte. Muito bem. A gente é um filho de Umbanda. Por quê? Porque a gente acha que aquele terreiro é uma extensão do nosso terreiro. É como se a Umbanda fosse um gigantesco terreiro. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente abre a mente, a gente acalma o coração e, sobretudo, a gente bota para fora aquele sentimento tão ruim que é o da crítica. Né? Você chega num centro e eu aprendi isso. A Jo é testemunha. Olha, raramente a gente faz uma observação sobre a prática que nós assistimos, até porque uma das coisas que mais me impressionam positivamente na Umbanda é a diversidade da prática. Tem uma diversidade. Tem muito bem. Então, e essa diversidade de rituais, até de rituais, né, que mostra que a Umbanda não tem fronteiras. Os dogmas não são dogmas a ponto de você provocar um fundamentalismo. Inimizades? Difícil. Existe um respeito muito grande aos dirigentes. A maioria trabalha por pura dedicação, por puro amor, entendeu? Verdade. E outra coisa também, não importa se você é um bandista há poucos anos, há muitos anos, não importa se é dirigente há poucos anos ou há muitos anos. Interessa que quando a gente chega no terreiro, você tem que abrir teu coração. Você tem que abrir seu coração. Até porque se você não abrir o coração e não for de coração aberto, desarmado, você vai provocar até um desequilíbrio ali naquele ambiente. Você imagina você visitando um terreiro cheio de inveja. Verdade. Ou cheio de críticas, ou cheio disso, ou cheio daquilo, né? Não pode, não tem. Eu tenho a certeza hoje absoluta, né, que quando você... Isso acontece de formas distintas, por exemplo, no kardecismo, né? O kardecismo é típico nisso daí. Eles valorizam muito o equilíbrio do ambiente. Sim. Então, normalmente é o silêncio, se dão as mãos, tem as preces, né? Tem a vibração espiritual, fecham os olhos, etc., para você ter uma harmonia no ambiente e permitir a chegada das entidades de luz. Bom, a Umbanda é ao contrário, ela não tem silêncio, muito pelo contrário, as entidades chegam sob uma vibração intensa dos cânticos e dos atabaques. Mas mesmo quando você tem aquelas entidades todas ali reunidas, os médiuns,
médiums, você observa o seguinte: apesar do atabaque da música, você tem que ter uma certa harmonia. Por isso eu sou crítico, sempre fui crítico, de que a gente, por exemplo, nos terreiros, sabe, os dirigentes deviam segurar um pouco, algumas roupas que às vezes tem um filho de santo que está mais bem, digamos, paramentado do que outro. Eu não sei se isso é legal. Isso eu sou um pouco cuidadoso nisso daí. Eu acho que isso dá um certo desgaste, sabe? Foge do padrão que a gente tem que ter. Foge do padrão. Acentua, né, a vaidade. Acentua, né, a vaidade. E no momento que você coloca a vaidade, aí você já começa a achar que além da sua roupa, da sua nunanga, né, que ali você está paramentado e tal, e aí vem mais maquiagem, etc., você já começa a achar também que o seu guia é melhor do que o outro guia. Sim. E aí acabou, né? Aí não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Não tem mesmo. A gente perde as rédeas, né? Não, você não perdeu. Você ali já não está mais em vibração positiva, não está nada. Ali você já está disputando com seu irmão de fé ali no terreiro. As roupas não tem cabimento. No caso aí, os consulentes, você já começa a chamar a atenção, mas para os seus guias, isso é muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Péssimo, é péssimo. Perde aí, a caridade, a vaidade. Ela então eu diria, para resumir essa novela toda, eu diria para vocês o seguinte: que é um ponto de vista pessoal, só pessoal. Não estou dizendo que tem que ser assim. Sim. Mas uma certa uniformidade no vestir, no agir. Não estou dizendo que a pessoa vai imunda, não, estou dizendo assim, vai arrumadinha, pode botar até uma leve maquiagem. Eu acho que isso não tem problema, isso é bobagem. Mas uma uniformidade é fundamental. Não, é fundamental. A todos, né? Aí você vai dizer assim: bom, você quer todo mundo de jaleco? Não precisa botar jaleco. Você pode até botar aquela roupa tradicional de Umbanda, embora hoje eu estou vendo muito em terreiro, muito jaleco, né? Até que eu acho que é mais prático para as pessoas lavarem, etc., né? Muito mais prático. Mas eu não vejo esse problema. Desde que você esteja de branco, não tem problema. Agora, eu não posso chegar com uma roupa branca e me virar, por exemplo, para o Augusto e dizer: olha, a minha roupa branca é feita de linho egípcio, é melhor do que a sua roupa, que é feita, comprada ali no mercado de Popeline, sabe? Pois é. Aí você começa a fugir. Sabe? Não é isso. Não é isso, Umbanda. Eu, de certa maneira, não tenho encontrado isso, não. Eu acho que a gente está vendo os terreiros e, de uma maneira geral, a gente... Outra coisa, eu acho que diminuíram muito os conflitos, as discussões. Eu estou achando a Umbanda muito pacificada, muito calma. Você não tem... não está tendo conflitos. Essa que é a grande verdade. E isso é extremamente positivo. Muito, ok? Muito. Vamos lá? Para o segundo bloco com a Jo e o Augusto Prates.